para que serve esta vida? Como nós podemos saber se nós, imaginando o fim da nossa vida, se nós vivemos bem ou se nós vivemos mal, se nós alcançamos um grande objetivo, se nós somos exemplo para os outros ou se não? Muitos hoje nós pensamos em riquezas, em acúmulos, em gozo, em felicidade, alegrias. Mas não é isso. Santo Afonso vai nos ensinar qual é o nosso fim último e o que devemos conquistar nesse mundo. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães da comunidade Paz e Mel e nós estamos aqui para recebermos, nos edificarmos, crescermos com os tesouros da igreja, né? Com tudo que a igreja nos deu e nos segue dando para a nossa edificação, para a edificação de toda a humanidade, para o nosso bem, enfim. Nós estamos nessa série dos tesouros da igreja e nós estamos no final do tempo comum, estamos chegando no final do tempo comum e vamos adentrar em breve no início do tempo do Advento. Esse final do tempo comum e o início do tempo do Advento, eles são propícios para nos recordar as realidades últimas, o fim último do homem, né, o que a tradição católica chama de os novíssimos. Aquilo que são essas realidades últimas do ser humano. Então, a morte, o juízo, né, e aí o juízo nós temos o juízo particular, que a nossa alma recebe imediatamente após a morte, né? Logo após a morte nós somos julgados para onde nós vamos. O inferno, que é o fim de sofrimento máximo, terrível e eterno do homem, e o paraíso, que é o fim de benefício, de alegria, de santidade, de paz, de todos os bens eternos para o ser humano também. Também a realidade do purgatório. Então, todas essas realidades são os novíssimos. Nós meditamos muito nesse final de tempo comum, como vamos meditar no início do tempo do Advento. Então nós vamos com Santo Afonso Maria de Ligório, sempre com ele. Numa dessas meditações aqui é uma meditação sobre o fim do homem, né? No sentido da finalidade, no sentido do fim da vida terrena desse homem. Que nós precisamos meditar. Santo Afonso é um grande mestre que nos exalta muito isso, né? Que nos exalta essa realidade que nós devemos estar sempre presentes. No mundo moderno, no nosso tempo, muito se vive como se essa vida humana, essa vida terrestre, material, fosse tudo. Ela fosse toda a realidade do ser humano. Mas ela não é, e nem é a realidade principal. Né? Quanto tempo nós vamos viver assim, como nós estamos? 60, 70, 80, 100 anos, 120 anos? O que é isso diante da eternidade? Diante de, veja, 13,6, 13,7 bilhões de anos, que é o tempo que se estima do nosso universo, não são nada perante isso. Bilhões, trilhões de anos, são tempos que nós não conseguimos imaginar. Com uma felicidade muito superior a qualquer uma que nós possamos ter aqui, pode pensar na máxima felicidade que você consegue imaginar, ela é pouquinho, muito pouco, irrisória diante do que nós podemos ter no céu. Pensa no pior sofrimento da Terra, na pior dor, na pior tortura, no pior sofrimento. Ele é pouquinho perto do que nós podemos ter no inferno, ou mesmo no purgatório. Então, essas realidades, nós não somos feitos para esse mundo. Como só está aos nossos olhos da carne essa vida material, nós acabamos nos acostumando a dar importância para ela. E ela é importante, mas não como a eternidade. A eternidade é muito mais. Ela é importante, nós temos que dar importância para tudo que está aqui. Mas em vista da eternidade sempre. Bom, então a meditação de Santo Afonso diz o fim do homem. De Santo Afonso, no comecinho, né, ele sempre começa com um versículo bíblico que ele diz assim: teme a Deus, observa os seus mandamentos, porque isto é o tudo do homem. Né, Eclesiástico 12, 3. Ele começa com um resuminho, diz assim: não temos nascido nem devemos viver para gozarmos, para nos fazermos ricos e potentes, senão unicamente para amarmos a Deus e nos salvarmos para sempre. Este é o grande fim. Todavia, este grande fim da nossa existência é o mais descuidado pelos homens, que em tudo pensam menos na salvação da alma.
nós ao menos, eu e vocês, não sejamos tão insensatos e consideremos seriamente tudo o que se fez, se diz ou se pensa contra a vontade de Deus é perdido e perdido para sempre. Não é isso. O nosso grande bem, nós não somos exitosos nesse mundo se nós gozamos bastante, nós temos bastantes alegrias, se nós acumulamos bens. Não é isso. Isso aí não quer dizer que nós vamos ter um grande bem. Não quer dizer que nós aproveitamos a vida. Mas sim se nós salvamos a nossa alma. Nós agimos de acordo com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos ir para a eternidade junto dele. Segue a meditação propriamente de Santo Afonso. Considera, minha alma, que o teu ser é um dom de Deus, que sem mérito algum de tua parte te criou à sua imagem e te deu a existência a fim de que o ames e sirvas nesta terra, para depois gozares com ele no paraíso. Portanto, não nasceste, nem deves viver para gozares, para te fazeres rico e poderoso, para comeres, para beberes e dormires, como os irracionais, mas unicamente para amares o teu Deus e te salvares para sempre. O Senhor deu-te o uso das coisas criadas, a fim de que te sirvam para atingir o teu grande fim. Ai de mim, que em tudo tenho pensado, exceto no meu fim. Ó meu Pai Celestial, pelo amor de Jesus Cristo, fazei que eu comece uma vida nova, toda santa e toda conforme a vossa divina vontade. Então, Santo Afonso, então, é bem claro isso. Eu não tenho que gozar aqui, eu tenho que garantir minha salvação. Nós temos que gozar na eternidade. E aqui conquistar a eternidade, para nela gozarmos tudo bem. Considera também que na hora da morte terás veementes remorsos por não te teres aplicado no serviço a Deus. Realmente, na hora da morte, puxa, por que eu não vivi melhor? Temos grandes autores, cristãos e ateus e de outras religiões, que atestam essa sensação. Só uma observação, esse serviço a Deus que Santo Afonso diz, às vezes nós entendemos assim, não, serviço a Deus é trabalhar em uma pastoral, numa ação social, não, serviço a Deus para Santo Afonso não quer dizer isso. Serviço a Deus quer dizer o colocar-se a si, a sua vida inteira à disposição de Deus e querer fazer a vontade de Deus. Então vida de oração, vida de renúncia, sacrifício, penitência, no sentido de conversão pessoal, de tentar que a minha vida seja a vida de um cristão, de um outro Cristo, seja uma vida igual a ele, a dele, de amor, de santidade, de entrega, de paciência, de renúncia, de bem. Voltamos, né, de oração, penitência, sacrifício, enfim. Então, isso é uma vida aplicada ao serviço de Deus. Qual será a tua aflição se no fim dos teus dias perceberes que nessa hora não te resta de todas as tuas riquezas, dignidades, glórias e prazeres, senão um punhado de pó? Pasmarás que por coisas vãs e por ninharias perdeste a graça de Deus, a tua alma, sem poderes reparar o mal feito. Não haverá mais tempo para entrares no bom caminho. Ó desespero, ó tormento, verás então quanto vale o tempo, mas será tarde. Quererás comprá-lo pelo preço do teu sangue, mas se-te-á impossível. Ó dia de amargura, para quem não serviu e amou o seu Deus. Segue Santo Afonso. Considera quanto é descurado o último fim do homem. Pensa-se em um aumento de riquezas, em banquetes, em festas, em passatempos. Ninguém se importa com o serviço de Deus, nem com a salvação da alma. O destino eterno é tido por uma bagatela. E assim a maior parte dos cristãos vai a caminho do inferno, banqueteando-se, cantando e dormindo. Oxalá compreendessem o que quer dizer inferno. Ó homem, afadigas-te tanto para a tua condenação e nada queres fazer para a tua salvação. Estava para morrer um secretário de um rei de Inglaterra e ao expirar disse, desgraçado de mim. Tenho recebido tanto papel para escrever as cartas de meu Senhor e não enchi uma única folha para lembrar dos meus pecados e fazer uma boa confissão. Filipe III, rei de Espanha, disse na hora da morte, antes houvera servido a Deus no deserto do que ter sido rei. Teria sido melhor para mim. Servir a Deus do que ser rei. Mesmo que num deserto. Mas para que servirão, naquela hora, os gemidos, as lamentações? Já na hora da morte. Servirão para a maior desesperação. Aprendi, ao menos à custa de outros, desses exemplos,
a viveres solícito de tua salvação, a não quereres cair no mesmo desespero. Lembra-te de que tudo o que fizeres, pensares ou disseres contrário à vontade de Deus, será perdido para a tua alma. Ânimo! Já é tempo de mudares de vida. Ou queres, porventura, a hora da morte para te desiludir? Quando estiveres à porta da eternidade, como que suspenso sobre um abismo do inferno, quando não houver mais tempo para reparar o erro. E vai concluir com a oração, curta oração. Ó meu Deus, perdoai-me, amo-vos sobre todas as coisas, detesto os meus pecados mais do que qualquer outro mal. Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim. Amém. Seja isso, né? Essa meditação sobre o nosso fim último, sobre o fim da vida, não é para nos causar desespero, mas é para gerar uma mudança de vida. É para gerar uma metanoia, uma conversão. É para nos darmos conta dos pesos e das medidas que nós devemos ter. Não colocar uma medida, um peso, uma importância tão grande neste mundo. Mas também é importante, mas muito mais a eternidade. E viver para conquistá-la. Viver para adquiri-la de uma vez para sempre ao lado do Senhor. Na felicidade, no gozo, aí sim nós vamos gozarmos. Né? Então roguemos que o Senhor e Nossa Senhora nos ajudem nessa batalha duríssima, nessa realidade tão difícil que é a luta para conquistar a nossa eternidade. Lembremos-nos, nesses tempos precisamos recordar as coisas mais importantes do nosso fim último, onde nós vamos passar a eternidade. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal, conheça as nossas séries todas, né? Aqui os Tesouros da Igreja, a urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que pede justamente conversão, oração, penitência, jejum, sacrifício, reparação, conversão dos pecadores, em busca do verdadeiro bem. Né? Como o ser humano faz para adquirir o verdadeiro bem neste mundo e depois na eternidade também. Os erros que nós devemos evitar, os caminhos que nós podemos trilhar. Desafios para o cristão no século XXI, as aparições marianas. Enfim, conheça o canal. Deus abençoe e até o próximo.